Educação à distância, mudando realidades. Olá, meninos! Aqui de volta! Que bom estar com vocês de novo, hein? Nossa, quinta aula, hein? Olha, professor, quinta aula, hein? A próxima aula já é revisão, hein? Olha só, já estamos mais pro fim do que pro começo, hein, professor? Já... Bem-vindo, professor. Obrigado. Aproveitar o espaço aqui para convidar os nossos queridos estudantes aí para participarem do nosso chat. Qualquer dúvida, manda aqui pra gente. Aí depois vamos ter a atividade dessa aula. Dessa aula de hoje. Isso. Vai lá, aluno. Faz a sua atividade, manda aqui pra gente. Se tiver dúvida, manda, posta aqui. A gente conta aí com a sua colaboração. Ok? Estamos à disposição aí. Valeu, meninos. Então, vamos começar a nossa aula? Tá muito animado hoje, hein? Vamos lá. Nossa aula... Opa, deixa eu ativar minha canetinha, né? Pronto, peraí. Pronto, tá ativado aqui minha canetinha. Nossa tela é aula de número 5. Vamos lá, o que vimos na nossa aula passada? Nós vimos sobre segurança de aplicações web, mecanismos de segurança, políticas de segurança, notificação de incidentes e abusos, contas e senhas, criptografia, cópias de segurança e backup, ferramentas anti-malware, firewall pessoal, filtros anti-spam, uso de segurança da internet, segurança em conexões web, tipos de conexões, como verificar se um certificado digital é confiável, segurança em dispositivos móveis, né? E o nosso conteúdo da nossa teleaula de número 5. O que nós vamos aprender hoje? Técnicas aplicativos avançados em programação web e arquitetura orientada a serviço web server. Exemplos técnicos e aplicações avançadas em programação web com Python e Flex, que é o lado do cliente. Arquitetura orientada a serviço web server. Serviço web server, que é o lado do servidor. Apache HTTP Server. Apache HTTP Server Mod WSGI, né, que é um simples módulo pequenininho para rodar Python no Apache. URL Uniform Source Locator, que é a nossa URL que você já conhece, eu vou explicar sobre ela. Sistema de nomes de domínio, DNS. Configuração de web server com Python e Flex. Preparação de ambiente com Windows. Aqui eu vou mostrar para vocês, né, como que a gente, até pouco tempo não vai dar para construir, mas eu vou mostrar aqui na aula como que foi feito, tá bom? Com web server para Python e Flex, né? Que o ambiente de web server não vai ser através de Windows, né? Não vai ser no Linux, porque o Windows todo mundo tem, né? Configuração de um web server em Windows com Python e um framework Flex, que é a página que foi utilizada. Então, o objetivo da nossa aula é entender os conceitos básicos de programação avançada e web server. Bem simples, né? Exemplos. Técnicas avançadas em programação web com Python e Flex, lado do cliente. Por que é importante criptografar senha para começar, né? Por que é importante, professor? Por que será que é importante? Imagina, né? Se imagina você descobrir sua senha, né? Você tá no, como diz lá quando eu era pequeno, né? Você tá no sal. Tá no sal. Tá no sal. Criptografar senha é uma coisa muito importante, né, professor? Muito importante. Principalmente na parte da programação e do lado do cliente, que não vai mostrar a sua senha, né? Por isso que existem essas seguranças todinhas para a criptografia de senha, né? Exatamente. E assim, é necessário criptografar a senha do usuário, porque se um dia tiver algum problema, algum usuário mal intencionado chegar a invadir o equipamento e tal, você tem as senhas todas criptografadas lá, você tem os dados do usuário todos protegidos, né? Exatamente. É muito importante isso. Vamos descobrir aqui, professor? Vamos lá. Vamos descobrir aqui.
Se o seu banco de dados armazena senha de texto simples, no mínimo você verá as senhas por conta própria. Então, como que funciona o negócio do banco de dados? Você vai lá no seu script, prepara, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, ele criptografa a senha para você. Depois, ele vai para um banco de dados, né? Para o banco de dados. Ele armazena aquela senha criptografada pelo script no banco de dados. Agora, se você não fizer isso, não utilizar os métodos de criptografia, o que vai acontecer? O texto que você digitou lá na caixinha sem usuário, o que vai acontecer? Vai vir normal para o banco de dados. Se você, vamos supor que você coloca assim, Clayton, 1, 2, 3. Quando você der para gravar, ele vai logar e vai mostrar lá quer dizer, ele vai cadastrar, né? E vai aparecer lá no banco de dados. 1, 2, 3. Mas utilizando o método que nós vamos aprender agora, que é para criptografar a senha, o que vai acontecer? Ele vai montar aqueles números hexadecimais grandão, bem diferentes, entendeu? Que não tem nada a ver com a sua senha. Mas na realidade é a sua senha. Entendeu? Ele está criptografado e isso vai lá para o banco. Então, futuramente, se um analista ou até mesmo uma pessoa que está trabalhando em sua empresa acessar esse banco, ele não vai conseguir identificar as senhas. Entendeu? Então, vamos continuar aqui para a gente descobrir mais? Então, venha comigo aqui. Assim como qualquer pessoa que tem acesso ao seu servidor, né? Então, tanto você pode ser uma pessoa que trabalha com você ou algum servidor que está acessando ali aquele serviço. Em um mundo perfeito, ninguém invadiria a privacidade de seu usuário, né? Mas esse não é um mundo perfeito, né, professor? Exatamente. Não é um mundo perfeito, né? Então, ó, não apenas alguém que trabalha para você pode roubar a senha do usuário, né? Isso é comum. Se você habilita um serviço para uma pessoa e não tem esse tipo de segurança, fica à mercê da pessoa ver sua senha, né? E ela vendo sua senha não é mais seguro. Aquela situação que nós falamos nas aulas passadas, a integridade, né? Exatamente. A pessoa está vendo, então o software não é íntegro, né? Está vendo a senha. Confidencialidade também. Confidencialidade também. Um hacker ou até mesmo o host do seu servidor. Se você estiver usando o servidor virtual, privado ou hospedam compartilhada, também podem, né? Então, ou seja, ó, quem está hospedado, vamos supor que esse serviço seu está hospedado no site, a pessoa que talvez que vai instalar esse serviço para você lá no site vai ver a sua senha, né? A sua senha do root lá para acessar o seu sistema. Então, você tem que tomar cuidado com essa situação, né? Então, como podemos obscurecer a senha? Né? Como que a gente pode obscurecer essa senha? Esconder ela, né? Como que a gente pode fazer isso? Né? Obscurecer a senha do texto original é bastante fácil. Não é difícil. Utilizando um método certinho, não é difícil. Podemos corrigir em um algoritmo aleatório que faz isso. Né? O problema é que, com senha, precisamos realmente validar o que o usuário digita no futuro com a sua senha original. Ou seja, você vai criptografar sua senha, porque esse usuário vai ter que ser validado depois, futuramente, ou na hora que ele for acessar. Entenderam? Então, sempre criptografem a sua senha na hora que você for desenvolver o seu software, tá bom? Isso é a orientação nossa, né, professor? Exatamente. Sempre utilizando os métodos certinhos, né? Exatamente. Evita um monte de dor de cabeça. Dor de cabeça no futuro. Muito bem. Vamos continuar aqui, ó. Uma das medidas mais primitivas tomadas foi o simples hashing da senha, que é um método que o Python utiliza. Lembrando que nós estamos utilizando a nossa linguagem Python, tá? Então eu estou falando sobre o Python. Vejamos um string de hashing simples para ilustrar isso, que você mesmo pode executar. Então temos um script simples aqui, ó, tá vendo? Temos esse, tá vendo aqui? Ele cria uma pastinha, uma variável, coloca nessa variável uma senha. E observe aqui, eu estou importando a biblioteca hashlib. Tá vendo que é do hashing, tá bom? E aí eu coloco aqui hashlib.mod. Esse MD5 aqui é o mais simples,
entendeu? E aí eu chamo um... Mas muito poderoso, né, Mas professor? muito poderoso. Muito poderoso. É um dos mais sim, mas muito poderoso. Eu vou mostrar outros exemplos também, professor. Legal. Aqui, mas ele é igual o professor, ele é muito poderoso. Ele faz acontecer, né? Exatamente. Ele faz acontecer. Aí o que acontece? Aqui ó, ele está chamando o quê? Um método, a função encore código. Ou seja, quando ele chama essa função, ele criptografa. Entendeu? Aí eu venho aqui, jogo dentro da variável h, chamo o h e hexa digex, ou seja, chamo esse outro objeto, ele criptografa e mostra para mim, olha para você ver. Então essa senha aqui que eu mostrei para vocês, ó, password, é essa criptografada todinha embaixo. Né? Você viu como diferenciou? Exatamente. Você viu? E igual você falou, ele é poderoso. Mas também tem outros aqui que eu vou mostrar que vocês vão gostar, que é o mais poderoso ainda. Só fazer um adendo na questão falar, do hashing. Quando você gera uma senha, quando você digita uma senha, vai ser gerado um hash, ou seja, vai ser gerado esse número que o professor Cleito acabou de mostrar. E assim, esse mesmo número só vai ser gerado se for digitado a mesma senha. Então, quando você faz a gravação, o que vai para o seu banco de dados não é a senha, mas o que vai é esse hashing de senha aqui. Exatamente. Então, assim, toda vez que o usuário digitar essa senha para entrar no sistema, para fazer o login, vai ser gerado um hashing, e aí vai ser comparado com esse que tem gravado no banco de dados. Se for igual, o usuário entra, se não, não. E a partir desse hashing, atualmente, né, com as tecnologias atuais, é impossível você fazer o contrário. A partir do hashing, você conseguir descobrir a senha. Exatamente. Vamos continuar aqui, pessoal. E vou mostrar algumas aqui e vou passar a prática também para vocês. Eu vou digitar alguns scripts para mostrar para vocês, tá bom? Então vamos aqui, continuando. Então temos o simples, né, que eu mostrei para vocês aqui, ó, simples, e tem mais um incrementado, né, que olha, a diferença é o seguinte, olha aqui, tá vendo? Eu criei uma variável, coloquei a senha dentro da variável, né, e aí aqui eu criei uma outra variável e coloquei mais 3 caracteres, e aqui eu fiz a junção desse caractere mais o outro, ou seja, eu uni um caractere mais uma outra variável com outro caractere e juntei. Isso facilitou, quer dizer, eu fiz como incrementei, dei aquela incrementada na senha. Então, a senha do usuário é normal, ele digita lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos supor que tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que não utiliza essa senha, tá? Só, estou dando um exemplo aqui. Aí ele cai para cá. Ele vai incrementar mais o 5, o G e o Z aqui, ó. Entendeu? Ele está incrementando a sua senha. Isso é padrão, entendeu? Isso é um padrão que você pode definir na sua empresa. Tá bom? Sempre vai incrementar uma senha, um outro caractere do lado, impedindo a quebra dessa senha. E aí faz todo o mesmo procedimento, tá bom? Aqui, aí ele vai criptografa a senha. Então temos outro exemplo aqui que eu falei que é também mais poderoso, que é o share 256 encrypt. Share 512 encrypt. Entendeu? Esse não é Python. Existe valores maiores. Lá no nosso material complementar, lembra aquele material complementar que vocês sempre utilizam como base ali? Ele tem referências bibliográficas de várias configurações de hash, lib avançados. Eu desafio você agora a abrir esse material e clicar nesse link para descobrir, que vocês vão ver como é bom programar com Python, tá bom? Utilizando as criptografias share de 512 e superior, tá bom? Continuando aqui. Então, para você utilizar essa biblioteca, você tem que instalar o pip install pashlib, né? Como ela já tem uma criptografia mais avançada, você precisa utilizar isso. Observe que eu estou utilizando ela direto na raiz da máquina, tá vendo? Então, ou seja, eu tenho que instalar dentro do Python, tá bom? Se eu quiser utilizar isso no ambiente virtual, igual vocês aprenderam lá, VirtualEnv, vocês têm que instalar dentro do VirtualEnv, mas só vai funcionar dentro do VirtualEnv. Então eu preferi instalar aqui para vocês, porque vai funcionar aqui, tá bom? E principalmente essa máquina aqui que eu estou usando. Então aqui está o exemplo 1, né, de 256 bits e o de 512 bits. Eu vou usar só um desses dois aqui para explicar, depois eu pulo para cá para explicar esse, tá bom? Então eu vou sair daqui, ó, desse slide aqui, deixa eu pressionar de novo, vou sair aqui. Aí eu vou abrir aqui a console do Python, tá vendo? E vou mostrar alguns exemplos só, tá bom? Então tá, o mais simples aqui eu vou colocar assim, import, tá vendo? Import hash, import hash lib, tá vendo? Hash lib. Vou dar um enter. Olha lá, importou.
Ele chamou as bibliotecas. Aí eu vou continuar. Password, vou colocar, criar variável. Agora eu vou colocar dentro dessa variável o quê? Vou colocar nossa senha, vou colocar aqui. Password, opa. Word, botei a senha, né? Pronto, agora eu vou dar um Enter. Pronto, olha lá. Né? Opa. Deixa eu fazer aqui, Alt P aqui. Pronto. Pronto. Vou tirar isso aqui, né? Porque não coloquei errado. Pronto, agora foi lá. Coloquei a senha. Dentro dessa variável. Depois eu vou criar uma outra variável, né? Igual. Aí eu vou colocar hash hlib, né? Opa. Hash hlib. Deixa eu ver se está escrito certinho. Hash hlib. .md5 abre e fecha. Aí eu vou colocar a nossa variável, que é essa variável aqui, tá? Ó. Tá vendo aqui, ó? Essa variável aqui, ó. Você vai colocar ela aqui dentro, tá vendo? Aí você vai colocar ponto em, encore, que é a função do lib. Isso aqui é uma função, tá? Ó. Então ela tá chamando. Lembra em Python, quando você quer chamar uma função, você coloca assim, encore? Então ele tá chamando essa função, tá? Aí eu vou dar um Enter aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá, deu algum errinho. Agora vamos descobrir qual é esse erro aqui, que provavelmente é o que eu digitei errado. Deixa eu ver aqui, hash lib hash lib.mod password encore. Só verificar aqui rapidinho, pessoal. Hash hlib.md5 deixa eu ver se está a mesma coisa aqui, password, recebe, agora tá certo. Deixa eu só verificar aqui, que eu acho que na hora que eu digitei isso aqui, ó, ele deu um probleminha aqui, mas isso aí é fácil. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui de novo e vou abrir a console aqui de novo. Tá, então eu vou importar aqui de novo, import hash lib hash hlib. Pronto. Vou colocar password. Vou colocar minha senha. Pass. W. Opa, aqui um 0. RD. Pronto. Passou, agora vou colocar H. Recebe. Hash lib.md5 abre, fecha, password encode, acho que é encore eu coloquei, né? Abre e fecha. E aqui fechei, deixa eu ver, fechei, abre e fecha, fechei, vou dar um Enter. Pronto, agora passou, tá vendo? Um digitou errado lá, atrapalhou aqui nós. Agora eu vou imprimir, né? Vou abrir, vou chamar o H, tá vendo? Esse H aqui eu vou chamar, ó, tá vendo? Vou chamar esse H. E ponto X, que é de hexadecimal, né? E de guest, ou seja, transforme para mim, né? Então olha aqui, ó. Hexadecimal, depois get. E aí eu vou chamar essa função, né? Ela é uma função. Beleza, quando der um Enter aqui, o que vai acontecer? Vai me mostrar o número todo criptografado. Viram? 32 caracteres, né, professor? 32 caracteres. Pronto, eu vou mostrar mais um. E aí vocês vão praticar em casa, tá, pessoal? Né, professor? Eles vão praticar em casa, vou mostrar só mais um. Praticar não vai, não. Se não praticar, não vão conseguir, né, professor? Exatamente. Então, como eu já importei essa biblioteca aqui, tá, pessoal? Eu vou continuar aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui, user, underline, entered, underline, password, vai receber um valor, né? Então, aqui, ó, pass, né, que é a sua senha que você digitou lá, ele está simulando a sua senha secreta, né? Tá vendo? RD, pronto. Aí eu vou dar um Enter aqui.
Agora eu vou criar uma outra variável com aquilo que eu expliquei para vocês, né? Tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó, 5gx, tá vendo? Pronto, agora tem duas variáveis, com um valor e outro com outro, né? Agora eu vou colocar aqui db, vou criar uma outra variável, password, vou colocar esse daqui, tá vendo aqui, ó, tá vendo? Vou pegar esse daqui, que é o valor que tá aqui dentro, vou colocar aqui, tá vendo? Tá vendo o que eu tô fazendo, né? Aí eu vou colocar aqui mais, tá vendo? Esse maisinho eu vou somar com esse outro aqui também, ó. Vou pegar aqui, ó, Ctrl C, e vou colocar aqui do ladinho. Vai fazer uma concatenação, né, concatenação, isso mesmo, professor. A gente vai juntar os dois. Aí vai pegar esse daqui, mais esse outro aqui, tá vendo? Então, o que nós temos aqui? Esse valor e esse valor, né? Beleza. Depois que nós fizemos isso, a gente vai dar um Enter. Deixa eu ver se tá tudo certinho, tá? Pronto. Nesse momento, essa variável concatenou os dois. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma variável H, normal, né? Espaço, hash, H aqui, H, lib, ponto MD5, né? Eu vou abrir e fechar aqui. Vou pegar essa variável aqui, tá vendo? Pra gente criptografar, igual a gente fez ali em cima, tá vendo? E aí eu vou chamar o quê? Ponto encode, encode, né? Abre e fecha. E aí ele vai chamar, né? Chamar essa função lá da biblioteca. E vou dar um Enter. Pronto, ele chamou, né? Agora, se eu colocar um H aqui, por exemplo, eu vou dar um Enter. Ó, tá vendo? Ele tá criptografado com mod 5, tá vendo? Tá criptografado, mas não mostrou. Vamos mostrar ele agora? Então, para mostrar, a gente vai usar o print. Abre e fecha, coloca H, ponto, X, digest, abre e fecha, deixa eu ver se está tudo certinho, acredito que sim, dá um Enter, pronto, aí mostrou tudo criptografado, tá vendo? Só, então isso daqui que vai para o banco, tá? Isso aqui vai lá para o banco, tá bom? Agora, diferente se você fizesse assim, por exemplo, você bota assim, cria uma variável A, e aí, dentro dessa variável A, você vai colocar Clayton, por exemplo, né? Clayton. Aí você vai colocar A aqui e manda gravar no banco. O que ele gravou lá no banco? O Clayton, né? Então, texto claro, né? Texto claro, normal. Então, não é vantajoso você utilizar isso. Então, olha aqui, ó. Utilize sempre o hash para fazer essas criptografias, tá bom? Então, temos outros exemplos aí, ó. Vocês podem praticar, tá bom? Ficam à vontade. Inclusive, na atividade de percurso, estou pedindo para fazer isso lá, tá bom? Vocês já viram como é que vão fazer? É só digitar no Python, né? Digita aqui no Python, vamos supor que isso aqui é atividade de percurso. Digita isso aqui, salva esse arquivinho aqui, vem aqui, salva ele, ó. Tá vendo? Salva. Com o nome Python, tal. E salva lá e envia lá pra gente, tá bom, pessoal? Então tá, nós já mostramos isso daqui. Vamos continuar nossa aulinha aqui, senão não vai, né? Então, beleza, temos esse de 256 e tem o de... Opa, deixa eu habilitar aqui minha canetinha. E o de 512, tá bom? Observando que o hash vai aumentando, né? O hash vai aumentando. Olha para você ver aqui, ó, no de 512 para você ver. Olha para você ver o tamanho da criptografia que ele faz. Isso significa o quê, pessoal? Dificuldade para quebrar essa senha, né? Exatamente. Você pode digitar uma senha de 3 dígitos que ele vai gerar um hash desse tamanho. Desse tamanho aqui. Dificultando o usuário descobrir sua senha. Então, vamos lá. Então, continuando aqui. No Flex também temos um tipo de validação. Por exemplo, vamos supor que aconteça com vocês, tipo assim, é permitido que você crie senha acima de 4 dígitos ou abaixo disso ou acima disso. Por exemplo, eu utilizo o método len no Python utilizando 4 e 20, né? 4, por exemplo, 1, 2, 3, 4, esse é o mínimo de dígito, né? E aí, continuando, 20 até 20, né? Então, vai chegar até 20 caracteres aqui, ó. Vai ter bastante aqui, até 20 caracteres. Então, vamos supor que você vai colocar uma senha aqui, por exemplo. Clayton. Aí, coloca assim, arroba. Aí, underline, 1, 2, 3. Um exemplo. Olha para você ver. 1, 2, 3, 4. Pronto, já foi o mínimo, né? O máximo é até 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá vendo? Deu 11. Mas o máximo pode vir até 20. Vamos supor que deu 20 aqui. Ele não vai deixar, ele não vai gravar. Ele pode até deixar você digitar, mas na hora que for para o banco, ele não vai deixar armazenar essas
essa senha para o banco, tá bom? Então isso daqui já é uma técnica utilizada também para a segurança, né? Isso provavelmente vem no projeto, na hora que você define no projeto. Continuando aqui, aqui também, eu coloquei aqui, tá vendo? Ele executa, e aí ele faz um select, tá vendo? Aqui, ó, botei aqui para mostrar aqui, ó. Execute, ele jogou aqui para variável e botou selecione todos os campos da tabela usuário, onde o usuário, ponto, né? O que você digitou lá na variável, lá dentro da caixinha, e ele vai buscar lá dentro do banco de dados, né? Ok? Então tá. Vamos continuar aqui. Arquitetura orientada a serviço web server. Então, como é que seria uma arquitetura, né, de cliente-servidor, do lado do servidor? Vamos supor que aqui tem um supercomputador, né? Aqui tem a sua página, né? Sua página web, né? Tá aqui sua página web, homepage, né? Aí, beleza. Aqui é o servidor onde está instalada a sua página e o serviço de web server. Esse serviço web server, ele pode ser local, como ele pode ser através da web, como está aqui no nosso exemplo aqui, ó, internet. Então essa nuvem aqui representa a internet, né? E dentro da internet tem os computadores, tá vendo aqui, ó? Os computadores, né? Os celulares, né? Os dispositivos, né? Então ele acessa a internet e chamando, quando você digita aqui, ó, o AVA lá, www.ifro.edu.com.br. Quando ele digita aquele ali, ele passa aqui na internet e chama esse servidor, que tá a página do IFRO que você acessa. Tá vendo? Então isso daqui, ó, esse exemplo aqui, é uma arquitetura cliente-servidor. Tá bom? E local é a mesma coisa. Aqui, por exemplo, provavelmente vai ter um switch aqui, ou um roteador que referencia localmente, entendeu? Mas é um exemplo aqui de web server pela internet. Tá bom? Beleza. Aí existe também o modelo em inglês, Client Service, que é um model, né, que é um modelo de cliente-servidor. Em computação, é uma estrutura de aplicativo distribuída que distribui as tarefas, cargas e trabalho entre os fornecedores. Ou seja, ele faz a distribuição. Se você solicitar, digitar lá www.google.com.br, o que vai acontecer? Ele vai chamar um servidor, né? Esse servidor tem um endereço IP. Ele vai chamar alguém. Quando você digita lá, aparece o Google para você, é porque o servidor do web do Google autorizou ele acessar a sua página e você mostrou a página para você. Se ele tiver uma restrição lá de negar, assim, em cima dessas faixas de IP, ele vai negar seu site e não vai abrir, entendeu? Mas no nosso caso, você entenda que ele solicita uma requisição, tá? E o servidor responde a essa requisição. Em um recurso ou web, ou serviço, né? É um recurso ou serviço que ele vai oferecer para você. Designa como servidores e os requerentes dos serviços, designado como cliente. Um servidor é um host, computador. Por exemplo, host, quando me refiro a um host, é um computador, tá bom? Quando eu falar assim, um host é um computador. E esse computador, frequentemente, ele oferece alguns serviços. Se for Active Directory, é um serviço. Se for DNS, é um serviço. Se for um web server, é um serviço. Qualquer serviço voltado para local ou web, a gente chama de host, é um servidor. Mas tem empresas que chamam de lâmina, tá? Lâmina. Por exemplo, o servidor está aqui. Tem o Slim e tem o Torre, né? O Slim, assim, deitadinho, e o Torre, que é em pezinho. Eles chamam aquilo de lâmina, principalmente os Slim. Tá? Os Torre eu nunca vi chamar de lâmina, tá? Mas os Slim chamam de lâmina. Então, lâmina e host é a mesma coisa, tá bom? Talvez você vai estar trabalhando, vai ir para trabalhar com analista de redes ou infraestrutura, e os caras vão falar assim para você, ah, a lâmina tal, número tal. Aí você fala, lâmina é o host, tá bom? Quem fala isso é muito Dell, tá? Continuando aqui, ó. Que está executando um ou mais serviços ou programas que compartilham recursos do cliente. Entendeu? É um serviço que presta, tá bom? E o Apache HTTP Server? O Apache é o serviço instalado no host, tá bom? No computador lá, no host, na lâmina, que eu expliquei, é um serviço instalado lá. Então tá, o Apache HTTP Server, coloquialmente chamado de Apache, é um servidor web de plataforma cruzada, livre de código aberto. Olha, ele é livre de código aberto.
lançado sob o termo do Apache License 2.0, né? O Apache é desenvolvido e mantido por uma comunidade aberta de desenvolvedores sobre auspícios do Apache Software Foundation. Ou seja, é uma comunidade que é aberta, onde todos os programadores juntam e conseguem desenvolver um ótimo servidor. Por exemplo, o Apache, por ele ser aberto, ele é um excelente servidor. Claro que o IES da Microsoft também é um excelente servidor, mas esse, por ele ser livre e ótimo, ele é o maior que existe, tá bom? Então tá aqui o carinha que desenvolveu, o criador do Apache HTTP Service. Aqui vocês estão conhecendo o criador desse grande servidor web aí, tá bom? Então tá. Mas aí o que aconteceu? Chegou a linguagem Python. E Python também é utilizado na web. E agora? O que vão fazer? O que eles fizeram? Eles criaram um módulo WSGI para rodar Python junto com o Apache, que é esse nome desse módulo aqui. Então esse módulo, toda vez que eu me referenciar a esse módulo, é um módulo para Apache rodar na web, tá bom? Então tá, o módulo WSI é o módulo Apache HTTP Server, criado por Graham Dumbleton, que fornece uma interface compatível com o Web Service Gateway Interface, WSGI, para hospedar aplicativos web baseado em Python, ó, baseado em Python. Então, toda vez que eu me referir a isso aqui, estou me referindo a isso aqui, tá, pessoal? No Apache, tá bom? Vamos falar um pouquinho de URL. Vocês estão conhecendo um pouquinho. Lá no meu material complementar, no nosso material aqui complementar, existe mais sobre esse assunto. Convido você agora a acessar esse material complementar e estudar. Lá tem referências bibliográficas para vários locais, para você se tornar um excelente técnico de informática para a web, tá bom? Quanto mais conhecimento der para você, melhor, tá? Vamos continuar aqui, ó. Então, aqui, ó, URL, Uniform Resource Location. Quer dizer, localização de uniforme de recursos, que é a nossa URL. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, cursos.ead.ifro.com.br. Um exemplo. Estão vendo? Isso aqui é um exemplo de URL. Só que a URL, ela é dividida em fragmentos, né? Ela é dividida em fragmentos. Vamos descobrir como que isso é dividido? Então tá. Uma URL refere-se ao endereço de rede no qual se encontra algum recurso informático. Nessa URL, você pode encontrar vários recursos, como impressora, equipamentos, multifuncionais, impressora de redes, tudo pela URL, né? Todos esses recursos aqui, você pode encontrar na URL. Como, por exemplo, arquivos de computador, dispositivos periféricos e outros que eu já citei aqui. Essa rede pode ser a internet, né? Você pode também utilizar isso para a internet. Por exemplo, se você quiser acessar uma pasta de um computador lá pela URL, você consegue. Isso é comum entre a gente que trabalha com informática, acessar pela URL uma pasta remota. Isso é muito comum, entendeu? E em rede corporativa, principalmente em rede corporativa é o que nós mais acessamos, tá bom? Como a intranet. Sabemos que intranet é uma rede local de empresas, tá bom? Uma rede local, tá? E internet é a rede grande mundial, onde todos acessam, tá bom? Nas redes TCP/IP, uma URL completo possui as seguintes estruturas. Na rede TCP/IP, novel já é um outro caso, tá bom? Talvez pode ser parecido, mas pode ser um pouquinho diferente, tá bom? Mas na TCP/IP funciona assim. Esquema. Esquema. O que é o esquema? Olha aqui, ó. É o esquema, é o protocolo. É o protocolo. Poderá ser HTTP, HTTPS, FTP. Então, por exemplo, quando você vai baixar algum drive, você vai utilizar no lugar disso aqui, de FTP. Frequentemente está lá, FTP e tal, em alguns sites que baixa algum drive, entendeu? HTTPS, que é o site de segurança, você vai utilizar ele aqui, entendeu? Então, o nome desse localzinho onde vem o protocolo se chama esquema. Então, olha aqui para mim um pouquinho aqui, ó. O aluno que está aí, ó, presta atenção aqui. Então, esse bloquinho que está aí, ó, do HTTP, se chama esquema,
tá bom? Aí o localhost chamou o que eu vou explicar agora, e o 2.500 ali é uma outra coisa, entendeu? Então, cada pedacinho se chama uma coisa, tá bom? Continuando aqui que eu vou explicar mais. Então, olha aqui, ó, localhost é o domínio. Ou seja, nem aquele nome que eu expliquei aqui, ó, bem aqui, ó, curso, ó, aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, tá vendo? Isso aqui é um domínio, ó. É o nome, é o domínio. Então, olha aqui para você, domínio é o endereço de máquina designado ao servidor que disponibiliza o documento de recursos solicitado. A porta, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a porta. Frequentemente, quando você digita no site, você não precisa digitar essa porta, porque essa porta ela já é endereçada como padrão, como 80, 80 ou 80, entendeu? Isso são padrões, tá bom? Então você não precisa digitar isso. Mas se você digitar 8080 lá naquela URL, vai funcionar. Posso? Pode falar, pode falar. Então, assim, o HTTP é o protocolo que você vai utilizar, né? O localhost significaria o domínio, o site, né, que vai, lá, o nome da Cleiton, isso, que vai indicar onde você quer chegar. Isso. E a porta indica qual serviço que você vai utilizar dentro daquele computador que você está acessando. Exatamente. Só dá uma pitaquinha aí, professor. Isso, muito obrigado, professor, muito obrigado. Então, continuando aqui, ó, a porta é um ponto lógico, ó, tá vendo? É um ponto lógico no qual você pode executar a conexão de um servidor opcional. Ou seja, talvez você configure lá para acessar alguns serviços específicos. Por exemplo, talvez você tenha 2 ou 3 serviços específicos. Se você colocar portas diferentes, na mesma URL, eles vão disparar para serviços diferentes. Tá bom? Então tá. Continuando aqui, depois disso aqui tudinho, ó, nós temos seguindo aqui, ó, que é o caminho, tá vendo? Que é o caminho aqui. Esse aqui é o caminho onde está a sua pastinha. Por exemplo, usa aqui a sua pastinha e username, que é a autenticação. Às vezes ele precisa fazer autenticação para acessar lá, entendeu? Então, aqui vamos supor que aqui é a pastinha web, onde está o seu site, e aí talvez precisa validar essa pastinha. Então é o username, que é a sua senha usuário. Quando você der enter lá, ele vai pedir senha usuário, aí ele vai autenticar através, baseado no que você colocou aqui, ó, tá bom? Então, o que é esse caminho? Ele especifica o local, geralmente, um sistema de arquivo onde se encontram os recursos, né, dentro do servidor, entendeu? Então, se você determinar aqui, ó, por exemplo, aqui, 501, e aqui você colocar a pastinha 2, algum exemplo, ele vai abrir a pastinha 2. Se você colocar aqui só o 500 mesmo, só esse 500 aqui, ele não vai abrir a pastinha 2, vai abrir a pastinha 1, entendeu? Então, conforme você vai configurando e destacando as configurações, eles vão te direcionando onde você quer. Então, esse pedacinho aqui se chama o quê? Caminho da URL. Aí temos agora o carry string, tá bom? Tá vendo aqui, ó? Carry string. Esse carry string, vocês aprenderam lá, quando vocês aprenderam lá em HTML, post, né, post e o get, tá vendo? E o get. Lembram lá do post e o get que vocês aprenderam em HTML? Então, ele vai mostrar o valor ou não, dependendo do que você configurar aqui. Mas o que é o query string? É onde vai essas informações, aquelas informações da sua variável. Né? Olha aqui, ó, a variável lá do name, tem lá o name lá da variável HTML, do input HTML, quando você coloca um valor, ele joga e depois mostra lá na URL. Lembram disso? Então, é um conjunto de um ou mais pares. Pergunta-resposta, ou seja, está te perguntando. Dentro dessa variável tem a variável Cleiton. Vai para onde? Aí o get, o post lá da programação vai decidir onde que vai, entendeu? Ou os parâmetros argumentos, como nome igual a fulano, igual eu falei, né? Esse valor aqui, ó, sempre vem, ó, lá do HTML, tá bom? Em que nome pode ser uma variável e fulano é o valor do argumentativo. Então, o nome é a variável. E o valorzinho é aquilo que você digita lá na caixinha de texto. Vamos supor que você vai colocar Cleiton 123. Quando você der Enter, ele vai, joga para lá, dentro daqui, ó, do fulano, que é a sua senha que você digitou lá. Então, sua senha, o seu usuário vai aparecer Cleiton e do lado vai aparecer sua senha. Os dois valores. Tá bom? Isso dependendo do get ou do post que você utilizar. É só lembrar da questão do HTML que seus professores explicaram antes. Então tá, e é atribuído a nome, né? É uma string enviada a um servidor para que seja possível filtrar ou mesmo criar um recurso opcional.
Tá bom? Então, continuando aqui, ó, depois que nós falamos aqui do recurso, temos o que? O encore. O que é esse encore? É um fragmento, uma âncora. Né? Por exemplo, vamos acontecer que você acessou algum site, aí tá lá no site um link, procura aqui sua segunda via da conta, aí quando você clica aqui na segunda via, ele joga lá embaixo, né, do site. Isso é âncora, lá no HTML, o ID, você que é programador, você coloca lá ID, underline a âncora, chamando o ID lá de cima, né, lá de baixo. Quando o usuário clica aqui, ele chama lá. Então onde que você aparece? Aparece aqui, ó, na URL da âncora, tá bom? É uma parte ou posição específica dentro do recurso. Pode ser uma âncora, como por exemplo, né? Então, a gente definiu todinho o processo de URL, né, que são separados por blocos, né? Tudo separado por blocos. Então, tem um esquema, a porta domínio, o caminho, o recurso, query string e o fragmento. Tá bom? Continuando aqui, DNS. Eu vou explicar aqui rapidinho para vocês o conceito de DNS. O que seria o DNS? Vamos supor que você coloca aqui www.clayton.com. Eu estou tentando escrever aqui com o dedo, tá difícil. Clayton.com. Aí, quando eu contrato esse serviço, eles me disponibilizam o endereço IP. Né? Vamos supor lá que é 200.1.2.100. Entendeu? Se eu digitar isso aqui na internet, vai funcionar o seu site. Se eu digitar isso aqui na internet, vai funcionar o seu site. Quem faz esse serviço? É o DNS. DNS. O DNS vai converter de nome para IP e de IP para nome. Então, tanto faz se você digitar isso ou outro, vai funcionar. Faça um exemplo, digitam aí, acessam o prompt de comando, e no prompt de comando aí do seu computador, você vai lá iniciar, CMD, digita o prompt de comando e digita lá, ping.google.com.br, dá um enter, vai mostrar o endereço IP. Pega aquele endereço IP e joga lá no navegador, pra você ver, dá um enter, vai abrir a página do Google. E digita Google também de novo, por cima daquele mesmo IP que você colocou, e enter, do Google, www.google.com.br, dá um enter, o que vai acontecer? Vai abrir o Google também, ou seja, eles invertem em IP para nome e nome para IP, tá bom? Então, continua. Fala, professor. Pode falar. Assim, a internet é feita por TCP/IP e os números são números IP. Agora imagina, cada site que você fosse acessar, você tivesse que colocar o número, né? Endereço IP. É igual eu comparo muito com a agenda do celular. Já pensou se a gente fosse decorar o número do telefone de todo mundo, né? Por isso que a gente coloca o nome, né? Por isso a gente coloca o nome, a gente nem lembra qual é o número dele. É da mesma forma que funciona com o DNS, né? A gente usa o nome para não precisar decorar o número. Exatamente. Muito bom complemento. Então, continuando aqui, ó, o sistema de nome de domínio DNS é um sistema hierárquico de nomenclatura distribuída para computadores, serviço ou qualquer recurso conectado à internet ou uma rede privada, ok? Então, temos dois serviços para DNS. Então, o DNS é um nome comum, que eles deram um nome, né? Mas dentro desse DNS tem o serviço que faz rodar o DNS por si. Nesse caso aqui é o DNS Bind, que é para Linux, ok? E temos aqui o IES, que é para Microsoft, tá bom? Os dois fazem o mesmo serviço. Configurando o servidor web com Flex, Python, preparado um ambiente Windows com Web Server para Python com Flex. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão configurar toda aquela base que vocês já sabem, instalação do Python, instalação do pip, no Windows, criar a máquina virtual Env, depois instalar o Flex, instalar o SQL Alchemy e o Flex Aqua. Aquilo que vocês já sabem, tá vendo? Tudo pip install, tá vendo? Aqueles que vocês já sabem, fizeram aí. E aí depois, configurando um web server em Windows com Python e Framework Flex, né? Vamos lá. Antes disso, temos vários tipos de ferramentas para instalar o Apache. Entre esses eu escolhi o AMP Server. Mas você pode pegar o próprio Apache mesmo e instalar aí na sua máquina para fazer
para fazer o teste. Porém, são vários passos, os passos são muito grandes, entendeu? Aí você tem que ficar configurando várias coisas, então isso demoraria. Eu escolhi então o Web Server, mas já fiquem sabendo que eu posso fazer com a Apache sozinho, tá? Eu utilizei o Web Server para facilitar a nossa vida aqui, tá bom? Então vem aqui que eu vou te explicar como que você faz, tá? Então tá, o Web Server proporciona uma rapidez na instalação do seu serviço Apache. Então é rápido. Você já instala ele, faz algumas configurações e o serviço já está rodando. Viu como ele é bem simples. Você pode acessar o Apache através desse site, se você quiser configurar ele manualmente. Só que os processos de configuração dele, sim, não é difícil, mas é um pouco longo. Tá bom? Por isso que eu preferi utilizar o WAMP Server. Espero que vocês entendam. Então tá aqui, ó, vocês vão baixar o site, acessam o site, né, do WAMP Server. Depois você vai escolher se é de 32 ou 64 bits. Né? Aí depois tem esse pequeno detalhe. Se o seu navegador, seu computador não tiver o Microsoft Visual C++ 2012 ou superior ou inferior, você tem que clicar aqui, senão ele não vai abrir, tá? Então o que você faz? Você clica aqui, instala eles primeiro e depois você continua, tá? E aí ele vai baixar, ele vai contar aqui, né, quando chegar no zerinho aqui, ele vai contar, olha, tá vendo que ele é bem grandinho, né, 338 megas. Beleza, aí você vai instalar, coloca assim, escolhe inglês, install, tá vendo aqui, ó, install. Ele vai o processo de instalação. Aí depois que ele instalou, bem no cantinho do computador aqui, tá vendo? Ele fica verdinho, olha que engraçadinho, ele fica verdinho, tá vendo? Aí o que você vai fazer? Depois que ele ficou verdinho, você vai clicar com o lado direito do mouse, ou um clique normal, acho que é um clique normal. É um clique normal. Você clica um clique normal, e aí ele vai abrir essa telinha. Aí você vem aqui, ó, vem no menuzinho, você vem aqui Apache, depois http.host, que é onde você vai configurar o seu web server. As rotas do seu web server. E aí, beleza, quando você abriu aqui o seu virtual host, que é o host virtual seu, do web server, você vem aqui e coloca aqui, ó, name server, que é o nome do site lá, www.com.br, você vai colocar aqui, ó. Tá vendo como que é feito? É assim, ó. Aí o aliás, que é o apelido, se caso acontecer de você digitar uma coisa diferente, por exemplo, eu coloco igual, mas vamos supor que você coloca uma coisa diferente. Por exemplo, flex.test.local, né? Sem o www, vai funcionar também, entendeu? Aí aqui o documento root, que é o caminho onde tá vendo? E aqui o diretório, também o caminho onde ele se localiza. Aqui são as permissões, tá vendo? São todas as permissões de indexação, inclusão e autorização e a listagem de todos os diretórios. Require local. E beleza, depois que eu fiz essa configuração padrão, entendeu? O que vai acontecer? Eu preciso reiniciar meu serviço. Aí eu volto aqui no Apache, venho aqui opções de serviços, venho aqui, ó, em reiniciar o serviço do Apache. Pronto. O serviço do Apache foi inicializado. Aí depois que você reinicializou o serviço, você vai no seu C2 ponto do seu computador, vai em Windows, Sys32, Drive, etc. Vai aqui no host, entendeu? No host. Aí você edita esse arquivo aqui, ó, host. Entendeu? Depois que você editou esse arquivo, ele vai aparecer assim, ó, tá vendo? Aí você vem e coloca o número do IP do seu computador, tá bom? Do seu computador. No meu computador aqui é esse IP aqui, tá bom? Mas no seu computador qual que é? Não sei, pode ser 192.168.1.1. Tem que verificar aí, tá bom? E aqui o site que você colocou. Tá vendo que esse site aqui é igual que você colocou aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou voltar aqui, ó. Igual que tá aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Depois que você colocou ele aqui igualzinho, você salva. Se for possível, você reinicia o seu computador, tá bom? Aqui eu já fiz antes, porque não dá para reiniciar o computador na hora. Aí depois você vem no arquivo WSSLi e configura todos esses dados aqui, que é do servidor. Pronto, depois que você configurou aqui, já vai funcionar. Aí você vai, tá vendo ele aqui, ó, web server, e aí você executa ele aqui, tá vendo, ó, Python app, executa ele na console, ele vai executar, tá vendo aqui o Python, e primeiro você executa esse, tá? Primeiro você executa esse, e aí depois você executa esse. Aí vai aparecer ele bem aqui embaixo. Tá bom? Aí você pega essa URL aqui, ó. Você pega aí e coloca aqui no navegador, tá vendo? Digita lá no navegador isso. E coloca aqui, tá vendo? Aí depois você dá um Enter e ele vai abrir seu site. Ok?
vendo aqui, ó, ele vai abrir aqui seu site aqui e a URL que você acabou de digitar. Tá bom? Então, pessoal, olha aqui, ó. Procurem estudar lá no material complementar do dispositivo AVA, tá bom? E lá vocês podem visualizar, tem tem mais material completo lá, vocês podem estudar, fazer. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente ajuda, tá bom? E por isso é só, né, professor? A gente já vai resolver as atividades, né? Mas quando a gente voltar, eu só vou mostrar um detalhinho do serviço já funcionando, tá bom? Aqui nessa máquina. E é isso aí. Então o pessoal vai resolver as questões e volta, né, professor? Beleza. E a gente vai estar aqui para corrigir, tá bom? As respostas. Valeu, pessoal. Até mais. Olá, meninos, tudo bem? Nós vamos responder as questões aqui daqui a pouquinho, tá bom? Mas antes eu vou mostrar alguns detalhes. Continuando a nossa aula. E logo, logo a gente vai responder as questões, tá bom? Então é rapidinho, chegam aqui. Na aula eu expliquei pra vocês sobre o DNS, não foi? Então olha aqui, ó. Por exemplo, eu vou vir aqui, ó. Eu vou digitar. Vou bem aqui pra cima aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Peraí. Deixa eu diminuir aqui para vocês visualizarem certinho, tá? Ó, acho que dá para ver aí, não dá? Eu vou colocar aqui, ó, ping google.com, né? Então eu vou dar um enter. Beleza, ele respondeu certinho que esse serviço está lá na web. Só que observe aqui, ó, que ele me mostra um IPzinho, tá vendo, ó? Ele me deu um IP de retorno. Então, olha aqui no navegador. Eu vou abrir aqui o navegador e vou digitar aqui, ó, www.google.com.br. Quando eu der um enter aqui, o que vai aparecer? O Google, né? Ó, tem que dar um enter. Pronto, apareceu o Google. Apareceu o Google, né? Mas e se eu pegar esse endereço aqui, ó, que eu pinguei aqui, tá vendo? Não pinguei o ping aqui que ele respondeu? E se eu pegar esse endereço aqui e vou copiar ele, né? E jogar aqui, ó. Vamos jogar aqui para vocês visualizarem. Pronto, joguei esse endereço aqui. O que ele vai abrir? O Google. Lembra do DNS? Um IP converte por nome e nome converte para IP. Quando eu der um enter aqui, o que vai aparecer? O Google. Entenderam a questão do DNS lá? É isso. Um exemplo não deu para passar aqui, mas estou mostrando aqui agora para você. Tanto faz eu jogar o IP aqui, ó. Vou jogar o IP em cima aqui dentro. Vai abrir o Google lá, tá vendo? Então, o DNS faz esse serviço, ele converte nome para IP e IP para nome, tá bom? Então, tá. Esse foi um dos exemplos, tá? O outro exemplo, que é o do Apache Web Server, entendeu? Aqui eu já executei ele para vocês, tá vendo que o sistema aqui tá funcionando. Mas como que eu cheguei a isso? Foi simples. Eu instalei aqui, tá vendo aqui o Web Server, tá vendo aqui, ó? Local Web Server, cliquei aqui. Vim aqui em Apache, http.módulo. Aquilo que eu expliquei para vocês, lembram? Tá bom? Dei um OK. Aí eu vim aqui, ó, tá vendo aqui, ó? E digitei todo esse bloco aqui que eu mostrei para vocês, ó. Tá vendo? Coloquei a porta, o aliás, tudinho. Tá vendo aqui, ó? Local, aula flex, Weber. Tá vendo? Todo esse caminho aqui, esse caminho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Esse caminho aqui, ó, todinho, ó, aula flex, Python com senha, criptografia, o aula flex, que tá lá naquela pastinha aula flex, tá bom? Olha aqui, ó, o mesmo caminhozinho, ó, tá vendo? Mesmo caminhozinho. Beleza, depois que eu coloquei isso, eu vim aqui, salvei, né? Vim aqui, ó, salvei ele, beleza. Aí qual é o próximo passo? A gente volta pra cá de novo, clica aqui, vem aqui no Apache, no service aqui e restart o serviço, reinicia o serviço. Pronto. Reiniciou o serviço vai executar. Aí depois você vai aonde? Depois você vai abrir aqui a pastinha, né? Eu vou abrir aqui uma pastinha aqui. Você vai aqui em meu computador. Lembra lá que você vai ter que configurar o host? Pronto, aí você vai colocar aqui
a pasta Windows, né? Windows, depois System, vem aqui, ó, Sys32, tá vendo aqui, ó, Sys32. Aí depois aqui você vai Driver, tá vendo? Driver. Aí depois aqui etc. E aqui o host. Aí você vai clicar aqui com o lado direito, vai editar ele, né, com o seu editor de texto preferido. Edita ele e vai abrir aqui. Tá vendo aqui, ó? Aí você coloca aqui o endereço de IP, no meu caso é esse aqui, ó. 10.16.4.253, que é o meu endereço de IP aqui. Mas aí pode ser o de vocês diferente, ele pode ser o 92. Ah, professor, mas como que eu consigo esse endereço? É fácil, meu querido. Você vem aqui, ó, quer ver? Eu vou te explicar, ó. Você vem aqui, iniciar, coloca aqui CMD, tá vendo? Aí vai abrir o prompt de comando, tá vendo? Você entra, aí você coloca aqui ipconfig, tá vendo? Dá um enter. Aí ele vai aparecer aqui, ó. Bem aqui, ó, sufixo DNS, específico de conexão, endereço IP, IPv4. Esse endereço aqui, ó. Tá vendo? Observe que esse endereço é o mesmo endereço que tá ali, ó, tá vendo? Então isso você vai ter que colocar o endereço aí da sua casa, tá vendo? Da sua casa, onde você tá fazendo aí, ó. O endereço aí. Aí depois você coloca aqui o nome do site. Esse site pode ser outra coisa? Pode. Mas se você não colocar aqui nos exemplos, não vai funcionar. Mas aí você vai ter que alterar aqui, vai ter que alterar no script e vai ter que alterar aqui no web server. Onde dá script seguir, você tem que alterar, tá? Mas coloque tudo igualzinho porque vai funcionar, tá bom? Colocou isso aqui, salvou? Beleza. Você vai lá no Python. Ó, aqui, tá vendo? Aqui no Python, tá vendo? Aqui, ó. Executa ele, ó. Vou fechar aqui. Você vem lá. Lembrando que ele está com um ambiente virtual ativo, né? Você já sabe com isso, né? Executo aqui o serviço. Tá vendo? Ele vai rodar. Observe que ele já roda com o nome aqui, ó. Por que ele já roda com o nome aqui do site? Porque no script, se você for vir aqui, ó, olhar aqui no script, tá vendo aqui, ó? Ó, editar. Eu já coloquei ele aqui no script, no programa. Entendeu? Coloquei rum, execute o host dentro da variável e joguei dentro desse host o nome do site e a porta. Entendeu? Então lembra lá no Flex, que ele, quando você coloca assim o app.rum/host, lá na URL ele vai abrir conforme você colocar aqui. Se você colocar o IP aqui fixo, ele vai funcionar o IP. Vamos supor que eu boto esse IP, que é esse IP aqui que eu coloquei, ó. Aqui. Pega esse IP aqui e coloca aqui, ó. Ele vai funcionar só com o IP, não vai funcionar com o nome, tá? Mas aí você coloca com o nome para funcionar o web server. Aí você vem aqui, ó. Tá vendo aqui? Bem aqui, ó. E digita www.flex.test.logo.2.500 e dá um enter. Pronto. A página já vai executada, tá vendo? Você pode clicar, deixa eu executar aqui. Tá vendo aqui, ó? Vendo? Ele vai executar aqui e mostra aqui pra mim. Aí eu vou clicar aqui em login, tá vendo? Eu posso fazer o login no sistema, posso me registrar, entendeu? Vamos colocar aqui, por exemplo, Carlos. Vamos ver se vai dar aqui. Carlos. E a senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, né? Vou clicar aqui, pronto, cadastrou. Agora vamos colocar aqui. Carlos. 1, 2, 3, 4, 5. Não entra, pronto, tá dentro do sistema. E observe que eu não tô na internet, tá vendo? Tá local. Ó, www, tá vendo? Por quê? Porque eu configurei meu web server aqui local. Tá bom? Aí, olha, já dá pra clicar, fazer os serviços aí que tem que fazer, tá bom? Aqui eu vou sair do sistema. E beleza, tá, pessoal? Então, eu já mostrei pra vocês como que funciona o web server aqui, tá rodando aqui. Vou fechar aqui. Mostrei pra vocês as configurações aqui. Tá bom? Vou fechar aqui como é que é, tudinho. E vamos voltar para a questão, professor? Vamos lá. Vamos 100%. voltar aqui para a questão, tudinho. Só fechar aqui. Legal o DNS, né, professor? Você o DNS é muito legal, muito legal, né? E fica o incentivo, né, pessoal? Procurem, leiam. Hoje tudo está na internet, né? Tem muito vídeo, tem muita coisa explicando. Então, assim, tudo que você quiser aprender, procura, que você vai encontrar vídeos, vai encontrar videoaulas gratuitas explicando muito legal como funciona isso. E quiser aprender mais profundamente ainda, tem livros nas bibliotecas do IFRO, tem livros maravilhosos, Biblioteca Municipal, qualquer lugar aí você vai encontrar livros excepcionais para trabalhar com DNS, trabalhar com Apache,
é muito bom. O Apache tem uma infinidade de coisas. O que a gente está fazendo aqui é dar uma arranhadinha só, né, professor? Uma arranhadinha, né? Mas assim, no material complementar, pessoal, tem muita referência bibliográfica, entendeu? E termos que você pode copiar e jogar no Google, que é fácil para eles, né? Exatamente. Essa explicação que nós estamos dando é uma arranhadinha, mas vocês podem se usufruir do material e a busca da pesquisa. Isso é muito interessante, né? Exatamente. Excepcional. Vamos lá. Então vamos... Questão 1, né, professor? Vamos lá. Questão 1. Opa, deixa eu botar minha canetinha. Questão 1. Caneta mágica. Caneta mágica. Quanto aos perigos de não criptografia, as senhas na base de dados, é correto afirmar que, quanto aos perigos de não criptografia, A. Deve-se evitar que o banco de dados armazene senha de texto simples. B. Você verá as senhas por conta própria, assim como qualquer pessoa. Aí C. Armazena senhas de texto simples. É um perigo caso invasores acessem o seu banco de dados. D. Com senhas de texto armazenadas em sua base de dados, o sistema torna-se não confiável. E E. Todas as alternativas estão corretas. Então, meus queridos, dessas daí, vocês vão escolher uma delas e vai trazer agora para nós qual é que é a certa. Então, professor, o que os nossos garotos, nossas garotas responderam? Rapaz, eu tenho certeza que eles acertaram, que é muito fácil. São muito bons, né? É muito fácil. Olha só, a maioria, agradecer aí o pessoal de Cerejeiras. Um abraço aí pro pessoal de Cerejeiras, São Miguel, Porto Velho e todos os outros que estão nos assistindo. Pessoal de Espigão aqui também sempre com a gente, Ouro Preto, pessoal de Cujubim. Um agradecimento, na verdade, para vocês que estão sempre com a gente. Obrigado. Bom, vamos lá. Professor, é o seguinte. A maioria está dizendo que o correto é a letra E. Mas tem um aluno que falou que é a letra C. A letra C? É. Olha. Será que só ele acertou? Será que ele errou? Vamos descobrir? Vamos ver esse negócio. esse negócio, aí. Questão 1, né? Isso. Vamos lá, vamos ver como é que é. Olha, professor. É a letra E, eles acertaram mesmo, letra hein? E, hein? Parabéns aí, Todas as alternativas estão certas. Vamos verificar aqui, na letra A. Não, eu pedi o quê para vocês, pessoal? Perigos não de criptografar, né? Então tá. Deve-se evitar que o seu banco de dados armazene senhas de texto? Temos que evitar, não temos, professor? Sim, já temos pensou. Que evitar. Já pensou se não evitamos? A gente mostrou agora mesmo como que faz, né? Não, é muito importante isso. Então isso aqui tá ok, Ok. A B. Você verá as senhas por conta própria, assim como qualquer outra. É verdade, né, professor? Se você não tiver criptografia, né? Exatamente. Qualquer um vai Só ver. se a pessoa não souber ler, né, professor? Aí... Ela não souber, eu acho que é o único jeito. A C aqui. Armazena senhas de texto simples. É um perigo caso invasores acessem seu banco de dados. Então, essa aqui está certa também. Caso sua senha de texto armazena em sua base de dados, o sistema se torna não confiável, né? Se não tiver lá, não é tão confiável. Então, a alternativa certa é todas estão certas. Então, vamos lá para a questão 2. Considerando os conceitos básicos sobre obscurecer senha, identifique a alternativa correta. A. Uma das medidas mais primitivas tomadas foi um simples hash de senha. B. Obscurecer texto de senha é bastante difícil. Podemos corrigir um algoritmo aleatório para isso. A C. Um simples hash de senha não resolve as medidas de segurança de senha. D. Para obscurecer o texto original, basta usar um simples hashing, utilizando o comando lib mod a.encode. E aí, todas as alternativas estão corretas. Então, dessas daqui, professor, qual é que eles acertaram? Eu tenho certeza que eles acertaram de novo. Nossos alunos é muito bom, professor. Professor, olha só. Nossos alunos é 10. A grande maioria dos nossos alunos disseram que a questão 2 é a letra C.
A letra C? Mas teve uma divergência. Teve um aluno que disse que é a letra D. A letra Mas D? sabe o que é importante, professor? Fale, Porque quando todo mundo concorda, né? Não gera discussão, isso é democracia, né? professor. Isso é democracia. Pois é, alguém tem que discordar para gerar discussão, né? E não professor. Olha só. Então vamos lá, vamos ver o que está correto aí. Vamos ver? Vamos lá. Vamos lá, professor. Vamos ver esse negócio então. Então dá 2. Olha, professor. É a alternativa? Qual que é, professor? A. Caramba, essa tava complicada, hein? Olha aqui, ó. Obscurecer as senhas. Alternativa A. Uma das medidas mais primitivas tomada foi um simples hash de senha. Então, para você configurar uma senha, a maneira mais simples qual é? Utilizando um hashing. É, a maneira mais simples. Então, para obscurecer uma senha. Então, por que a B está errada? O obscurecer texto original é bastante difícil? É difícil, professor? Você viu lá que isso é difícil? Muito simples, aquele bem simples. Né? Aquilo ali é quase uma receita de bolo, né, professor? Você fez uma vez, toda vez que você precisar, você só... direto. Até Ctrl+C, Ctrl+V, né, professor? Muda os parâmetros ali e toca o barco, né? Mas é simples, não é? Simples demais. Então, isso aqui tá errado. Ainda mais para eles, né, que são os nossos alunos, isso vai ser simples demais, né? Simples demais, ó. Um simples restinho de senha não resolve? Não resolve, professor? Um simples? Resolve, gente. Resolve. Você pode... Aqui tá falando de simples hashing, né? Mas você pode usar o SHA-512, por exemplo, que gera aquela chave gigantesca, gera um hashing gigantesco lá, enorme. Né? Exatamente. Então você pode colocar aí... Mas um simples já resolve. Aqui um simples já resolve. Né? Já resolve, porque a partir do momento que você gerou o hashing, do hashing você não consegue gerar a senha de novo. Exatamente. Então já resolve o seu problema aí. Exatamente, professor. Então vamos lá, D. Para obscurecer o texto original, basta usar um simples hashing, utilizando o comando. Aí ele utilizou esse comando aqui. Qual é a letrinha que está errada aqui? É lib. Tá vendo aqui, ó? É lib. Pô, professor, isso aí foi pegadinha, hein? Eu coloquei lead. Caramba. Isso aí vai pegar vocês. Olha só, pegadinha. Eu fiquei olhando aqui e falei, o que tá errado nesse negócio aqui? eu teria errado, ó. É lead. É lib o certo. O restante tá certo, tá, pessoal? Tá ótimo. Todas as alternativas estão corretas? Não estão, né? Tem umas que estão erradas, né? Então vamos lá, vamos para a terceira, pessoal? Então, a correta foi A, então, né, então, professor? A correta foi A. Uma das medidas mais simples, simplesmente usar um hash. Porque para obscurecer uma senha mais simples possível, básico, tá vendo? Conceitos básicos lá, é um Legal, hash. legal. Então dá 3, professor. Vamos lá para 3? Vamos para 3. Vamos para 3. Assinale a opção que identifica uma alternativa correta sobre como obscurecer as senhas com comandos. Olha lá, eu já dei um comandinho lá, será que eles vão acertar, professor? Vamos ver. A. Senha, que é a variável, né? Share 256, script, encrypt. Aí depois eu botei a senha, né? Novamente, de 512, eu coloquei a senha, aí tudo, 1, 2, 3, tudo. E jogou aqui para essa variável. Aí aqui eu coloquei uma variável, novamente, a lib.mod, chamei aqui. Password, também fiz share 512 e coloquei uma senha, né? E ele jogou para dentro dessa variável. E todas as alternativas estão corretas. Então, qual dessas daqui estão corretas? Então, vocês vão escolher qual dessas daí são comandos que nós utilizamos para encriptografar senha. Desses daqui, professor, qual que os nossos alunos responderam? A maioria disse eles que acertaram, eles acertaram. Eles são ninjas, eles são ninjas. Eles só não acertaram aquela, professor, que você fez uma pegadinha, viu? É a pegadinha do malandro. Aquilo ali foi uma pegadinha, viu? Mas olha só, a maioria deles está dizendo que a alternativa E, mas tem um divergente que está dizendo que a alternativa C. Ele falou que a alternativa C? Deixa eu ver aqui. Ele falou que qual que era a primeira? A primeira, o pessoal tá dizendo, a maioria está dizendo que é a E. Deixa eu ver aqui, é E. Mas tem um camarada aqui que tá batendo o pé falando que é a C. Que é a C? Olha só. Não, então vamos ver, vamos descobrir, professor. Vamos ver, vamos ver se não tem nenhuma pegadinha, olha né? Olha aí. Todas as alternativas estão certas, corretas. Professor. Todas elas? Todas elas. Então, se eu quiser fazer uma criptografia, eu posso utilizar qualquer um desses métodos, professor? Você pode utilizar o 256, o de 512,
Você pode utilizar o hashmod, hashlib.mod, que nós aprendemos, e o Share 502 Encrypt, que vai funcionar tudinho. Professor. Exatamente. E aí o pessoal quiser saber quando você utiliza e tal, procura no nosso material. No material, exatamente. Né, dá uma pesquisada na internet, que tem momentos que você... Tem criptografia, professor, maior. Exato. Igual eu falei, tem criptografia, gente, maior que essa. Mas lá no material complementar, material de estudo lá que a gente disponibilizou para você, tem referências que você pode acessar e pesquisar e encontrar muito mais coisas, entendeu? Exatamente. E assim, por que você não utiliza então essa criptografia gigantesca, sempre a maior, né? Porque você tem um custo computacional para você executar isso. Exatamente. Então assim, toda vez que alguém quiser... O espaço e memória é grande também. Exato, mas imagina, você tem lá uma senha gigantesca, tá segura, totalmente segura. Só que toda vez que um usuário for digitar a senha dele, o computador vai ter que gerar o hash, e cada vez que ele vai gerar um hash desse, ele utiliza muito processamento e utiliza memória. Exatamente. Então imagina se você tem um site muito grande, onde muitas pessoas têm acesso nessa máquina, né? Então todo mundo acessando ao mesmo tempo, você vai ter um custo computacional de espaço, armazenamento, porque quando principalmente de processamento, né, para poder gerar. Então assim, em alguns casos é melhor você utilizar uma senha que também é segura, mas uma senha de tamanho médio, por exemplo. Então é interessante que você leia, que você verifique certinho qual é a melhor alternativa de criptografia, né? Exatamente, professor. Muito bem. Mas continuando aqui, pessoal, vamos para 4 então, professor? Vamos lá. Para 4. Questão 4. Com base nos conceitos do Apache, HTTP serve. Com base nos conceitos do Apache, apontar a alternativa correta. A. WebFairy, servidor web da IBM voltado a aplicações Java e 2EE, é um dos principais servidores de alto desempenho e robustez no mercado. Aí B. Zeus Web Server, um servidor pago, caro e bastante poderoso, usado por empresas como eBay, né? eBay. C. Internet Information Service, também chamado como IIS, é um servidor web da Microsoft. D. Coloquialmente chamado de Apache, é um dos servidores web da plataforma cruzada livre de código aberto. Todas as alternativas estão erradas. Então vocês vão escolher uma dessas e vão trazer aqui para nós agora, né, professor? Pois O que nossos alunos falaram? Olha só, a maioria está dizendo que é D. Hoje está legal, professor, que sempre tem uma divergência, né? E é bom que a gente consegue conversar um pouco mais. Consegue conversar mais, né? Exatamente. Exatamente. A maioria está dizendo que é D. É D? Mas tem um aluno aqui que está dizendo que é a alternativa E. Todas estão erradas. Olha. Exatamente. Vamos ver? Vamos descobrir, professor? Vamos lá, Vamos lá olhar. Então, aqui a questão 4, eu estou falando sobre os conceitos de HTTP Server, Apache. Então, olha, professor, é a letra D, professor. Eles acertaram, professor. Que legal, hein? Nossos alunos é fera, rapaz. Eu estou falando, professor. Sabem de tudo. Vamos descobrir por quê, professor? Olha, vamos lá. Eu estou falando sobre o Apache HTTP Server, né? Sobre os conceitos dele. Então, por isso que a D está certa. É chamado de Apache, um servidor web da plataforma cruzada livre de código aberto. É isso que está lá no texto. Agora, os outros estão errados? Não. Mas estão errado aqui porque não é do conceito do Apache. Mas eu vou explicar para vocês aqui, ó. WebSphere, né? WebSphere. Esse WebSphere é um servidor web também, gente. Porque não só o Apache existe, mas também existem outros. No material complementar lá tem outros explicando para vocês. Então esse é da IBM, desenvolvido em Java, roda na plataforma J2EE. O Zeus Web Server também, ele é um pago, né, caro, bastante poderoso, e é utilizado por uma das eBay, né? Temos o Internet Explorer, Internet Information Service, que é o IIS, né, que é da Microsoft. É da Microsoft, né? É um servidor web também. Todas as alternativas estão erradas? Não. Temos a letra D certa.
Então vamos aqui para 5, professor. Vamos lá. Só como curiosidade, professor. Pode falar, professor. O Apache é o servidor web mais utilizado no mundo, exatamente. Não à toa, porque ele é muito seguro. Exatamente. É uma comunidade aberta, professor, onde todos os programadores se juntam e desenvolvem a fins de um mercado comunitário, né, professor? Exatamente. Onde todo mundo consegue... E isso é financiado por grandes empresas, por grandes empresas, exatamente. Isso é importante. Então, continuando aqui, ó, questão 5. No que se diz respeito à estrutura da URL, aquela estrutura, lembra daquelas estruturas? Identifique a alternativa que se apresenta corretamente, mais correta. Então, a letra A tem essa sequência, tá vendo aqui, ó? Esquema, 2 pontos, babá, porta, caminho, recurso, query, string, fragmento. AB, esquema, 2 pontos, domínio, porta, caminho, query, string e fragmento. AC, esquema, 2 pontos, domínio, caminho, recurso, query, string, fragmento. AD, esquema, domínio, porta, caminho, recurso, fragmento. E AE, esquema, domínio, porta, caminho, recurso, query, string e fragmento. Desses aqui, meus queridos, vocês vão responder e vão mandar aqui agora para nós, né, professor? Sim. Eu tenho certeza que eles acertaram, porque eu confio demais nos nossos alunos, professor. Eu amo demais vocês. Eu acho que tem pegadinha aí, viu? Tem pegadinha, professor? Mas dessa vez não deu certo não, viu? Deu não? Eles acertaram? Não. Eu tenho certeza. Todo mundo falou que é letra E. É Lê? Letra E? Letra E. Será que tá certo? Vamos descobrir, professor? Vamos lá. Vamos Essa não lá, dá então. segundo turno, não. Olha lá. Então tá. Dessa aqui, né? A gente vai verificar da URL, a estrutura da URL. E é a letra E. Olha aí, Olha professor. só, sensacional, hein? Estou muito feliz com nossos alunos. Dessa vez não deu certo, né? Dessa vez a pegadinha do malandro A pegadinha não deu certo. Então, vou mostrar aqui a diferença para vocês, tá, meus queridos? Vou mostrar aqui a diferença rapidinho para vocês aqui. Daqui. Então, eu vou mostrar aqui de baixo aqui, já iniciando. Aqui a diferença aqui de baixo é o recurso, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui tem todo completo recurso, aqui tá faltando o string, né? Query string aqui. Aqui nesse daqui, ele tá faltando o domínio, né? Bem aqui, tá vendo? Aqui, 2 pontos, domínio. Bem aqui, tá vendo? E aqui nesse daqui, o query string. Aqui tá faltando a porta. E aqui o caminho, né? Tá faltando o caminho. Na B aqui, tá faltando o recurso. Tá vendo aqui, ó? O recurso. E na A tá faltando o domínio aqui. Entendeu? Perfeito. Então esse daí tá... Não esqueçam as atividades de percurso, tá, meus queridos? Façam atividade de percurso, envie ela para mim, as atividades lá de prática última, que demorou para sair, mas saiu. É só você digitar aqui em Python e enviar num portal com aquelas requisições e vai dar tudo certinho, tá bom, pessoal? Muito obrigado, espero vocês aí, ó, na próxima aula, na aula de revisão, né, professor? Opa, próxima já é revisão, já professor? Já é revisão, professor, né? Caramba. Já é 5, né? Já faço já revisão, hein? Que massa, que legal! Já tem avaliação, eu queria ter ficado mais com vocês. Mas tá certo, pessoal. Comigo aqui é só, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau. Até mais. Educação à distância, mudando realidades.